Hasan Piker, Jeremy Corbyn e Cody Pink vão para Cuba para mostrar seu apoio ao regime comunista. E os próprios cubanos não estão felizes. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Cuba acabou de passar pelo seu terceiro apagão nacional só neste mês. A Human Rights Watch relata que as pessoas não têm acesso confiável à água potável, os hospitais não conseguem operar com segurança, bens básicos estão cada vez mais difíceis de obter e o lixo está se acumulando nas ruas. Isso é algo realmente sombrio, tanto no sentido figurado quanto literal, e esse tipo de coisa não é exatamente o que o YouTube gosta de monetizar. Por isso, sou muito grato ao patrocinador desta semana, a Outskill, que já treinou mais de 10 milhões de pessoas no mundo, incluindo muitos americanos. Vários espectadores do Uncovered acharam isso realmente valioso. Light Artist 1863 disse que participou do seminário Mastermind da Outskill, concluiu e valeu a pena. Debbie Paduca comentou que não tinha percebido o quanto a inteligência artificial evoluiu e o que pode ser feito. Não é só uma propaganda, é algo que muda o jogo, quando você participa. Em apenas 16 horas você vai aprender como criar agentes de IA, automatizar fluxos de trabalho, conectar todas as suas ferramentas de software e usar IA para economizar muito tempo. Toda semana existem muitos cursos de treinamento em IA por aí, mas o Outskill é diferente. Eles vão te mostrar coisas práticas, incluindo como realmente ganhar milhares de dólares extras por semana usando IA. Ao concluir o treinamento, você receberá bônus gratuitos de $5.100, incluindo uma bíblia de prompts de IA, roteiro para monetizar habilidades em IA e um construtor personalizado de kit de ferramentas de IA. E você vai receber este guia prático de sobrevivência em IA que vai te ajudar a se manter à frente do mercado. A Outskill vai realizar seu próximo treinamento Mastermind de 2 dias em IA neste sábado e domingo. Será das 10 horas às 19 horas, horário do leste dos Estados Unidos, em ambos os dias. Se ainda não usa a IA para economizar tempo e dinheiro, inscreva-se pelo meu link ou use o QR Code e garanta o treinamento gratuito. E agora de volta a Cuba. Normalmente, quando as pessoas ouvem falar de uma crise humanitária como essa, você pode esperar que navios cargueiros comecem a chegar, cheios de comida, suprimentos médicos e trabalhadores humanitários. Mas vivemos na linha do tempo mais estúpida. Então, em vez disso, os cubanos foram presenteados com um show do trio irlandês de rap EDM Kneecap. Os cubanos já não sofreram o suficiente? Agora você deve estar se perguntando, por quê? Qual é o objetivo disso? Bem, esse show fez parte da caravana Nuestra América, que se apresenta como uma missão humanitária internacional para romper o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. A ideia básica é que Cuba está sofrendo, os Estados Unidos estão pressionando o país. Por isso, cidadãos de várias partes do mundo entregariam suprimentos e demonstrariam solidariedade ao povo cubano. Entre os apoiadores do comboio estão a política norte-americana de esquerda Rashida Tlaib e Greta Thunberg. O escudeiro medieval que parece ter esquecido a ameaça apocalíptica das mudanças climáticas para focar na geopolítica. Sobre os que foram para Cuba, posso dizer que o comboio mandou sua equipe de elite. Além do Kneecap, cujos membros parecem ser grandes fãs do grupo terrorista Hezbollah, você também tem Hasan Piker, comunista filhinho de papai, famoso por transmissões na Twitch, plataforma da Amazon e de Jeff Bezos. Só para você saber. E claro, você tem o Cody Pink, um grupo ativista de esquerda liderado por Jodie Evans, esposa do bilionário radicado na China Neville Roy Singham. Sim, vivendo sob uma ditadura comunista sufocada por sanções internacionais, são essas pessoas que você desejaria que viessem te salvar. Junto nessa viagem, você também tinha o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, e a filha de 23 anos de Ilhan Omar, além de dezenas de parlamentares, jornalistas e políticos de esquerda de todo o mundo. O comboio foi organizado pelo Cody Pink e pela Progressive International, que coordena movimentos políticos de esquerda mundialmente. Vale notar que o conselho consultivo deles inclui Mariela Castro, filha de Raul Castro. Ela é deputada na Assembleia Nacional de Cuba e membro do aparato político cubano. Então, a organização que está conduzindo o comboio para Cuba tem a família Castro inserida em sua própria estrutura de liderança.
Eu diria que isso é um sinal de alerta, mas talvez seja óbvio agora, já que você vai em uma missão humanitária para um país em crise, onde falta água potável e as ruas viram esgoto a céu aberto. Talvez você queira, sei lá, enfrentar dificuldades, ficar em lugar simples e demonstrar solidariedade. Mas em vez disso, muitos dos líderes do comboio escolheram ficar no Grand Hotel Bristol Melilla Collection, um hotel 5 estrelas cujos quartos mais baratos custam mais de $100 por noite. O que, aliás, corresponde a mais de 5 meses de salário para o cubano médio. Quando os críticos apontaram isso, Hassan Piker entrou em uma live para explicar. O governo americano torna ilegal para os americanos se hospedarem onde quiserem. Quando estão em Cuba, eles têm que ficar nos hotéis que classificaram como 5 estrelas. Essa afirmação foi logo checada por nota da comunidade no X, esclarecendo que a lei dos Estados Unidos proíbe apenas americanos de se hospedarem em locais do governo cubano ou ligados a ele. Não existe nenhuma lei exigindo que alguém fique em um hotel 5 estrelas. Enquanto isso, um homem cubano se filmou do lado de fora do hotel, que continuava iluminado graças a um gerador particular, enquanto o resto do bairro ficou completamente no escuro. Mike Gonzalez, um pesquisador sênior da Heritage Foundation e exilado cubano, que foi forçado a deixar a ilha aos 12 anos, foi direto ao ponto. Eles estão em um hotel 5 estrelas, enquanto a rede elétrica da ilha colapsa pela segunda vez na semana. Esses centenas de comunistas de todo o mundo estão se banquetando com calda de lagosta e tratando Cuba como um parque temático ideológico. Um parque temático ideológico. Essa é uma ótima maneira de colocar e eu vou voltar a isso. Mas é aqui que fica realmente especial. Lembra daquele show do NICAP que eu mencionei? Isso aconteceu no sábado, dia 21 de março. 21 de março também foi o dia em que Cuba sofreu seu terceiro apagão nacional do mês, e alguns relatos sugeriram que o apagão aconteceu no meio do show. Mas mesmo assim, Kenny Cap continuou tocando. Agora, quero que você pense na economia disso por um instante. Cuba não tem um mercado livre de eletricidade. Ela possui uma rede elétrica centralmente planejada e racionada pelo Estado. O governo decide quem recebe energia e quem não recebe. Então, quando um hotel 5 estrelas liga seu gerador e uma casa de shows fica iluminada, enquanto o resto da ilha está no escuro, isso não é resultado do livre mercado. Essas são decisões deliberadas tomadas pelo mesmo regime que ajudou a planejar esse comboio. O governo cubano teve que escolher e escolheu a imagem pública em vez dos próprios cidadãos, como disse um exilado cubano. Enquanto o país enfrenta apagões de mais de 20 horas, a esquerda é recebida de braços abertos. Com ar-condicionado e consumo excessivo de eletricidade, mais de 100 casas não estariam sem energia hoje se o regime de Castro não gastasse com propaganda comunista para a esquerda internacional. Ok, isso pega muito mal, mas pelo menos eles disseram que estavam trazendo suprimentos para a ilha, certo? Bem, quero dizer, tecnicamente acho que sim. O comboio trouxe com ele 20 toneladas de ajuda, avaliadas em mais de $570 mil. Suprimentos médicos, comida, painéis solares e coisas do tipo. Isso até parece significativo, até você fazer as contas. Cuba tem 11 milhões de pessoas, 20 toneladas de ajuda, avaliadas em $570 mil, dá mais ou menos o equivalente a 5 centavos em suprimentos por pessoa. Um único navio cargueiro de porte médio entrega mais do que isso. No contexto da crise de Cuba, isso é apenas um erro de arredondamento. E isso é antes mesmo de abordarmos o problema da distribuição, para o qual ninguém no comboio realmente tem resposta. Como destaca o Havana Times, não se sabe nenhum detalhe sobre como os suprimentos serão distribuídos quando chegarem à ilha. Haverá mecanismos de supervisão independentes para garantir que a ajuda chegue diretamente à população? Cuba não tem uma sociedade civil independente, não existem ONGs autônomas com suas próprias redes de distribuição, não há equivalente à Cruz Vermelha operando fora da supervisão do Estado. Todo porto, todo armazém, toda cadeia de suprimentos hospitalares passa pelo governo. Então, quando o Code Pink entrega paletes de remédios no aeroporto, a responsabilidade deles por esses suprimentos termina ali. A partir desse momento, o que acontece depois fica totalmente a critério do regime.
E o regime tem um histórico bem documentado de redirecionar ajuda estrangeira, incluindo suprimentos médicos, para lojas de moeda forte, onde os produtos são vendidos de volta aos cubanos comuns por preços que eles não podem pagar, gerando receita para o Estado. Embora esses suprimentos possam ser reais, as chances de chegarem aos pacientes hospitalares que precisam são bem menos certas. Falando em pacientes, a NBC News teve um raro acesso ao interior de um hospital cubano esta semana. Quando um governo que controla rigidamente o acesso da imprensa abre um único hospital para as câmeras, é preciso pensar bem sobre o que realmente está vendo. Isso não é jornalismo, e sim uma visita guiada. O hospital que eles escolheram foi o Instituto de Hematologia e Imunologia, uma das instalações mais bem equipadas da ilha. Mas mesmo lá, uma enfermeira disse à NBC que falta energia de 1 a 3 vezes por dia, durando de 1 a 8 horas. Isso coloca em risco coisas como medicamentos que salvam vidas, que às vezes precisam ser mantidos refrigerados. Os laboratórios do hospital até tiveram que reduzir suas operações de 5 dias por semana para apenas 2, para economizar combustível. Eles disseram à NBC que nenhum paciente morreu devido aos apagões e à escassez, o que, se for verdade, é quase um milagre. Embora talvez seja prudente encarar isso com uma boa dose de ceticismo. E isso sem falar dos muitos outros hospitais menos afortunados de Cuba, embora o hospital visitado seja um dos mais bem equipados do país. O próprio funcionário admitiu que a situação em outras instituições poderia ser ainda mais crítica. Mas aqui está algo que deveria incomodar todo mundo sobre essas notícias, esses streamers e o próprio comboio Nuestra América. O puro absurdo de tudo isso. Vamos voltar no tempo, para os dias da União Soviética. Walter Duranty era o chefe do escritório de Moscou do New York Times na década de 1920 e no início da década de 1930, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 1932 por suas reportagens sobre a União Soviética. Reportagens que negavam sistematicamente o Holodomor, a fome provocada por Stalin que matou entre 3 e 7 milhões de ucranianos. Duranty recebia visitas guiadas pelo regime em fazendas modelo e reportava exatamente o que os soviéticos queriam que fosse divulgado. Ele deu legitimidade internacional a Stalin no momento em que o regime estava mais vulnerável à pressão externa e ele sabia o que estava acontecendo, mas preferiu preservar seu acesso em vez de dizer a verdade. O comboio Nuestra América está usando o mesmo manual atualizado para a era das redes sociais. De certa forma, é ainda pior do que o caso de Duranty. Duranty atuava em uma época em que a verificação era realmente difícil. Hassan Piker, por sua vez, vive no século XXI. Ele tem um smartphone, ele tem acesso à internet. As condições reais de Cuba não são nenhum grande segredo. Ele simplesmente passa por elas para chegar ao seu hotel 5 estrelas, como um exilado cubano disse ao The New York Post. A esquerda visita Cuba como se fosse uma festa em um zoológico, e eles vão admirar a miséria de um hotel de luxo, uma festa em um zoológico, um parque temático ideológico, um safari. Para comunistas ocidentais ricos, para olhar as pessoas sofrendo e chamar isso de nobre, o sofrimento é o conteúdo. Eles se sentem como revolucionários, voltam para casa com o dinheiro da Amazon e Cuba continua na escuridão. É simplesmente insano. Essas pessoas são comunistas e têm orgulho disso. Eles vão te dizer, o sistema cubano é um bom sistema que vale a pena defender e celebrar. E ainda assim, o sistema que eles defendem nunca, nem por um único ano, em toda a sua existência, sobreviveu sem ser subsidiado por uma potência maior. Após a Revolução, Cuba trocou a dependência econômica dos Estados Unidos pela da União Soviética. Moscou estava subsidiando Havana com bilhões de dólares por ano, petróleo barato, preços do açúcar artificialmente inflados, basicamente mantendo toda a economia por aparelhos. Quando a União Soviética colapsou, Cuba passou pelo que chamaram de período especial, com graves escassez de alimentos e uma implosão econômica total. O sistema não se adaptou, ficou esperando pelo próximo patrono. Esse patrono acabou sendo Hugo Chávez e os petrodólares venezuelanos. Por mais de 2 décadas, a Venezuela forneceu petróleo barato para Cuba e manteve as luzes acesas. Agora, a Venezuela também se foi e Cuba está de volta exatamente ao ponto onde sempre acaba. Quando o subsídio externo seca, ocorre o colapso, uma ideologia que afirma representar autodeterminação, anti-imperialismo e libertação do capitalismo
tem exigido apoio vital contínuo de potências externas. Durante toda a sua existência, nunca se sustentou sozinho. Isso não é um problema de bloqueio, é uma forte condenação do próprio sistema. Então, o que o comboio Nuestra América realmente conseguiu? Ele entregou uma gota simbólica no oceano de suprimentos, sem qualquer responsabilidade sobre onde eles vão parar. Consumiu eletricidade que o sistema de racionamento de Cuba teve que desviar de pessoas que realmente precisavam dela. Ofereceu à ditadura comunista uma salvação propagandística, celebridades internacionais se reunindo com o regime e sinalizando legitimidade quando o governo está por um fio. E confundiu a atribuição da crise de Cuba, promovendo a narrativa de que o bloqueio dos Estados Unidos é a única causa. Quando Cuba já estava entrando em colapso sob o peso de 6 décadas de planejamento centralizado, muito antes de Trump apertar ainda mais o cerco. Aqui está o resumo mais simples do que a caravana Nuestra América conseguiu. O governo cubano tinha energia suficiente apenas para abastecer um hotel 5 estrelas e um show para um punhado de ativistas ocidentais. 11 milhões de cubanos ficaram no escuro e Knicap continuou tocando. O que você acha? Esses influenciadores são apenas idiotas úteis ou idiotas mal intencionados? Deixe um comentário abaixo. E se você ainda não tem habilidade em usar IA, ainda há uma chance de se aprimorar rapidamente. Acesse meu link abaixo e inscreva-se no treinamento gratuito de IA da OutSkills neste fim de semana. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.